Sabe quando a gente olha para um bebê, para aqueles olhos bem abertos, absorvendo tudo, e pensa, o que será que está passando aí dentro? É uma pergunta incrível, né? Totalmente. Como é que em tão pouco tempo, aquele ser que mal controla os braços, vira uma pessoa que entende o que a gente fala, responde, tem humor? E que sabe que 1 mais 1 são 2. É uma das transformações mais malucas que existem. Exato. Então hoje, o que a gente vai fazer é justamente isso. Tentar entender o que se passa na cabeça de um bebê nos primeiros anos. Uhum. E as fontes que a gente tem aqui são fascinantes. Elas mostram que a realidade é bem diferente do que a gente costuma imaginar. A nossa missão é mergulhar na ciência do desenvolvimento cognitivo e perceptivo de 0 a 3 anos. E descobrir o que eles já sabem, muito antes de falar. É um mundo fascinante e, para a gente organizar a conversa, acho que podemos focar em 3 grandes áreas que ilustram bem essa transformação. Boa. Primeiro, a gente pode ver como eles percebem o mundo físico, a atenção, a memória. Uhum. Depois, entramos num território que parece quase ficção científica, que é a noção de número nos bebês. Uau. E, por fim, como a visão e a percepção são a base para toda aprendizagem social. Perfeito. Ok. Vamos analisar isso. Para começar, acho que a primeira ideia que a gente tem que derrubar é a do bebê passivo. Aquela coisa de folha em branco, sabe? Com certeza. As fontes mostram que eles passam quase metade do tempo acordados explorando, ativamente, pegando coisas, chacoalhando, olhando fixo. Essa brincadeira toda é, na verdade, o trabalho da infância. Exatamente. É um método científico deles. E talvez a primeira pessoa a levar esse trabalho a sério, de verdade, tenha sido um psicólogo suíço, o Jean Piaget. O nome dele é impossível não falar dele nesse assunto, certo? Completamente. Piaget foi um gigante. A teoria dele, lá nos anos 50, 60, foi revolucionária. Uhum. Ele propôs que os bebês do nascimento até por volta dos 2 anos estão numa fase que ele chamou de período sensório-motor. O nome já diz tudo, né? Diz tudo. Eles aprendem pelos sentidos, o que veem, ouvem, tocam, e pelas ações motoras. Levar tudo à boca, por exemplo, não é à toa, é investigação pura. Certo. Mas aqui vem o ponto mais radical da teoria dele para essa fase. Piaget acreditava que os bebês eram incapazes de representação mental. Incapazes. Ou seja, eles não conseguiam pensar sobre algo que não estivesse ali, sendo percebido pelos sentidos. Se um objeto some da vista, ele some da mente. Espera aí. Isso é uma afirmação bem forte. Quer dizer, na visão de Piaget, se a mãe sai do quarto para o bebê, ela literalmente deixa de existir naquele momento. Não fica uma imagem mental dela. Exatamente essa era a ideia. A grande conquista que marcava o fim dessa fase, lá pelos 18, 24 meses, era justamente o surgimento dessa capacidade de representação mental. E como ele sabia que isso tinha acontecido? Tinha sinais? Sim, sinais bem claros. O mais óbvio é a linguagem, né? Quando a criança usa palavras como símbolos. Outro é a brincadeira de faz de conta. Uma caixa de sapato vira um carro. Aham. Mas o teste mais famoso dele foi para o que ele chamou de permanência do objeto. A tal ideia de que as coisas continuam existindo mesmo quando a gente não vê. E como ele testava isso? De um jeito bem engenhoso. Ele sentava com um bebê, mostrava um brinquedo super interessante, e aí, na frente do bebê, escondia debaixo de uma almofada A. Ok. Depois, ele pegava o brinquedo de novo, mostrava e movia para debaixo de uma segunda almofada, a B. Certo. O bebê viu o brinquedo indo para a almofada B. A lógica diz que ele deveria procurar lá. Exato. Mas o que Piaget descobriu foi que, até uns 8 ou 9 meses, os bebês, mesmo vendo o brinquedo ir para B, insistiam em procurar na almofada A. No primeiro lugar. No primeiro lugar, onde o tinham visto desaparecer da primeira vez. Para Piaget, isso era prova de que o bebê não tinha uma representação mental do objeto se movendo. A realidade dele estava ligada à própria ação. Entendi a lógica dele. Mas isso não pode ser só um problema motor? Tipo, talvez o bebê saiba que o brinquedo está na almofada B, mas o cérebro dele ainda está desenvolvendo o controle e fica preso na primeira ação que planejou?
Essa é a pergunta de $1 milhão. E foi justamente essa questão que levou a uma revolução completa na área. Pesquisadores mais recentes começaram a pensar: e se o problema não for a mente do bebê, mas o jeito que a gente está perguntando? A tarefa do Piaget exigia saber onde o objeto estava e conseguir planejar e executar uma ação para pegar. E se desse para perguntar direto para a mente, sem depender da resposta motora? E encontraram um jeito. Encontraram, e o método que mudou tudo é surpreendentemente simples. Chama-se paradigma do tempo de olhar. Tempo de olhar. A premissa é básica. Os bebês, assim como a gente, olham por mais tempo para coisas que são novas, inesperadas, ou que violam as leis da física. Tipo, se a gente visse um carro flutuando no ar, ficaria olhando, tentando processar. Exatamente. A curiosidade e a surpresa dos bebês se tornaram uma janela direta para o pensamento deles. Então, em vez de pedir para o bebê fazer algo, os cientistas passaram a medir quanto tempo ele olha para algo. E isso nos leva a pesquisadoras como a René Baillargeon, né? Que usou isso para testar a física dos bebês. Exatamente. O trabalho da Baillargeon é um dos exemplos mais elegantes disso. Ela pegou a ideia da permanência do objeto, mas foi além. Testou se os bebês entendiam um princípio físico básico, como o suporte. A ideia de que um objeto precisa de apoio para não cair. Isso. Imagina a cena. Um bebê sentado, olhando para um palquinho. Ele vê uma mão empurrando um bloco de madeira em cima de uma plataforma. No evento possível, a mão empurra o bloco até a beira, mas a maior parte dele continua apoiada. O bloco para, o bebê olha um pouco e perde interesse. Certo, um evento normal, digamos. Chato. Chato, previsível. Agora, o evento impossível. A mão empurra o bloco para muito além na beira, num ponto em que qualquer adulto sabe que ele deveria cair. Mas, por um truque, o bloco fica flutuando no ar. O resultado: bebês de apenas 3 ou 4 meses olham por muito, muito mais tempo para esse evento. A atenção longa deles é como um ponto de exclamação. É como se eles estivessem dizendo com os olhos: ei, isso não devia acontecer. Uau, isso é impressionante. Porque significa que eles não só sabem que o objeto continua existindo, como eles têm uma expectativa, uma regra mental sobre gravidade e suporte, e isso meses ou mais de um ano antes do que o Piaget previa. Muda o cenário completamente. Mostra que eles já vêm com, ou desenvolvem muito cedo, um manual de regras básico sobre como o mundo físico funciona. O que faz todo sentido evolutivamente, né? Total! Entender que algo precisa de suporte é fundamental para sobreviver. É engraçado porque todo pai e mãe passa por aquela fase do bebê na cadeirinho que joga o brinquedo no chão. 1, 2, 10 vezes. A gente entrega e vai direto pro chão de novo. E a gente acha que é só para irritar a gente. Mas essa ideia de que eles estão, na verdade, fazendo um experimento sobre a gravidade muda tudo. Exatamente. São pequenos cientistas testando hipóteses. Se eu largar isso, cai. E se eu largar de novo? Continua caindo. Fascinante. Ok. Essa física intuitiva é espantosa. Mas e coisas mais abstratas? Tipo, será que eles têm alguma noção de quantidade de números? Essa foi a pergunta que a pesquisadora Karen Wynne quis responder. E ela montou um experimento igualmente engenhoso usando o mesmo paradigma do tempo de olhar, para testar se bebês de 5 meses conseguiam fazer somas. Somas? Agora parece mesmo ficção científica. Parece, mas olha só como funciona. O bebê está olhando para um palco vazio. Uma mão entra e coloca um boneco do Mickey. Daí, uma tela sobe e esconde o Mickey. Certo. Tem um Mickey lá atrás. Isso. Em seguida, a mão entra de novo com um segundo Mickey e coloca ele visivelmente atrás da tela. O bebê viu um Mickey mais um Mickey. A equação na mente dele é 1 + 1. Ok. Agora a revelação. Exato. No resultado possível, a tela desce e revela 2 Mickeys. 1 + 1 igual a 2. O bebê olha rapidinho e desvia o olhar. Era o que ele esperava. Mas, no resultado impossível, a tela desce e revela só um Mickey. O resultado é 1 + 1 igual a 1. E aqui o padrão se repete.
Os bebês olham fixamente por muito mais tempo. Eles ficam surpresos. O resultado violou a expectativa matemática deles. Ok, a explicação da matemática faz sentido. Mas, existe alguma outra interpretação? Será que eles não estão só reagindo à surpresa de ver menos coisas do que esperavam, sem necessariamente estarem somando do jeito que a gente entende? É uma ótima questão. E é o centro do debate. Ninguém está dizendo que um bebê de 5 meses está fazendo adição simbólica como na escola. O termo técnico para o que eles provavelmente fazem é subtising. Subtising. É a capacidade de perceber na hora o número de itens num conjunto pequeno sem contar. A gente faz isso com os pontos de um dado, sabe? O que é notável é que eles usam essa percepção para formar uma expectativa. Eles esperam que um objeto mais outro resulte em mais objetos. Quando isso quebra, eles reagem. É a semente do raciocínio numérico. Entendi. Então a gente tem bebês com física intuitiva, matemática rudimentar. Eles têm todo esse raciocínio complexo acontecendo, mas ainda sem palavras. Como é que esse mundo interior tão rico se conecta com o mundo de fora? Como eles comunicam o que pensam? A primeira ponte, muito antes das palavras, são os gestos. Um bebê que ainda não sabe dizer água, mas que leva a mão vazia à boca e faz o movimento de beber. Ele está usando um símbolo. Um símbolo motor para comunicar um pensamento abstrato. É um salto cognitivo enorme. E essa propensão para os gestos é tão forte que deu origem a intervenções como os sinais de bebê, os baby signs. Ah, eu já ouvi falar disso. Num estudo bem conhecido, os pesquisadores ensinaram para bebês um vocabulário de gestos simples para coisas como mais, comer leite. E isso ajudou eles a se comunicarem antes, imagino, mas teve algum efeito a longo prazo no desenvolvimento deles? Teve, e foi fascinante. Quando chegou a hora dessas crianças começarem a falar, elas fizeram isso mais cedo e com um vocabulário inicial maior do que as crianças do grupo de controle. Isso parece quase bom demais para ser verdade. Tem algum porém? Qual a explicação? Bom, há um debate. Alguns críticos dizem que os pais que se envolvem num programa desses são, por natureza, mais atentos e interativos. E que essa atenção extra, não os gestos, é que pode acelerar a linguagem. É uma crítica válida. É, mas a explicação neurológica mais aceita é que as áreas do cérebro que controlam os movimentos e a visão, que são cruciais para os gestos, se desenvolvem antes das áreas da fala. Os gestos funcionam como um andaime, uma estrutura que ajuda a criança a praticar a comunicação simbólica antes de ter as ferramentas da fala. Faz todo sentido. E, falando em percepção visual, isso nos leva ao nosso último ponto. Já vimos que os bebês são observadores super atentos. Então, para que eles estão programados para olhar? Onde está o foco da atenção deles? Se tem uma coisa que atrai a atenção de um bebê mais do que qualquer outra, é um rosto humano. Vários estudos mostraram isso. Desde recém-nascidos. Desde recém-nascidos com horas de vida. Se você apresenta 2 padrões lado a lado, um com a configuração de um rosto, tipo 2 pontos em cima e um embaixo, e outro com os mesmos elementos, mas bagunçados, ele vai passar muito mais tempo olhando para o padrão que parece um rosto. Que doido. E mais, eles preferem um rosto na vertical, na posição normal, a um rosto de cabeça para baixo. Parece ter um viés, uma predisposição para procurar e focar nessa configuração visual específica. E por que esse viés é tão fundamental? Qual é a função dele? É talvez o mecanismo de aprendizagem mais importante que eles têm. Esse viés direciona a atenção do bebê exatamente para onde ela precisa estar. Nos cuidadores. Ah, claro. É olhando para os rostos que os laços se formam. É observando as microexpressões que o bebê aprende a ler emoções. E crucial para a linguagem, é olhando para a boca de quem fala que ele começa a conectar os sons que ouve com os movimentos que os produzem. Esse simples viés é o ponto de partida para todo o desenvolvimento social e linguístico. Então, para juntar todas as peças, o quadro que surge das fontes é o oposto total da folha em branco. É mais como um pequeno cientista. É a metáfora perfeita.
Eles não são receptores passivos. Eles estão o tempo todo formulando hipóteses sobre o mundo e testando. Quando deixam cair a colher, estão testando a gravidade. Quando olham surpresos para o evento impossível, é porque o resultado contradisse a teoria deles. Certo. Eles têm vieses, como a preferência por rostos, que os guiam para as fontes de informação mais ricas, as outras pessoas, e usam ferramentas como gestos para construir uma ponte entre o mundo interior deles e o mundo da comunicação. É um processo ativo, inteligente e surpreendentemente lógico desde o primeiro dia. Que viagem incrível. A gente saiu da visão do Piaget, de um bebê que vive só no aqui e agora, para esse pequeno pensador que já tem noções de física, de matemática e que está ativamente tentando decodificar o mundo social. A ciência moderna, com esses novos métodos, abriu uma janela para uma mente que é muito mais sofisticada do que a gente jamais imaginou. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Para quem nos ouve. Se os bebês já entendem conceitos de física e matemática de um jeito tão intuitivo, muito antes da linguagem formal, o que isso nos diz sobre a natureza do conhecimento humano? Boa pergunta. Será que a gente já nasce com uma estrutura fundamental, um tipo de esqueleto de conhecimento sobre como o mundo funciona? E a educação e a linguagem que vem depois só servem para refinar, expandir e dar nome para coisas que no fundo a gente já sabia? É uma pergunta que muda como a gente pensa sobre aprender e sobre o que significa ser humano.